mais uma famalicense com impacto no país e além fronteiras que hoje recebemos aqui na Fama TV. O seu nome é Joana Guerra, neste momento está a fazer um estágio na ONU Portugal, em Bruxelas, na Bélgica, mas o seu percurso já é recheado de experiências que muito traduzem aquela que é a sua formação em relações internacionais e hoje queremos conhecer essas experiências e também, claro, quais são os planos para o futuro, tendo a certeza de que terão os direitos humanos enquanto denominador comum. Bem-vinda, Joana. Obrigada. Joana, como eu estava a dizer, os direitos humanos no teu percurso, direto ou indiretamente, acabam por ter aqui um peso muito relevante, não só a título profissional, como a título pessoal também. A minha questão é, como é que surgiu quase que essa missão? Porque assim, no fundo, os direitos humanos devem estar presentes em todos nós, a título pessoal, mas há pessoas que de facto querem fazer isso profissão, querem fazer da sensibilização dos outros para esses mesmos direitos o seu percurso profissional e tu és uma dessas pessoas. Como é que é dado o clique para isto? Ora bem, não foi assim uma coisa direta, mas eu acho que de certa forma a educação que eu tive e a consciência que sempre tive com o mundo inteiro muito contribuiu para isso. Por exemplo, a minha mãe gosta muito de história, então eu sempre soube, por exemplo, o flagelo das guerras, as consequências que isso teve e sempre tive muita consciência do desrespeito pelos direitos humanos e pela luta das populações, não é? Ao longo do tempo. E acho que isso também sempre contribuiu para ter um bocado mais sensibilidade em relação a isso. E depois ter consciência de quão sortuda sou em relação à vida, a ter um teto, ter alimentação, ter oportunidades, ter viajado bastante com os meus pais, que também é uma sorte muito grande que eu tenho. Portanto, acho que tudo se resumiu muito à educação, nunca de uma forma muito radical, não é como se em casa fosse uma ditadura em que temos de ter consciência que há pessoas no mundo, mas de certa forma acaba por ser, sempre com muita humildade e, ou seja, é a consciência do mundo em redor na educação e depois, à medida que fui crescendo e fui tendo mais interesses, fui desenvolvendo os meus interesses pessoais, também sempre li muito, lá está, com muita consciência da história e sempre me interessou muito a desigualdade que existe no mundo e quão absurdo isso é, de haver gente com tanto e gente com tão pouco e por que não encontrar um equilíbrio. Mas tu lembras-te, por exemplo, estavas a falar que a tua mãe gosta muito de história e partilha sempre esse gosto contigo ao longo dos tempos. Há algum momento na história que tu te lembres de ter sido a primeira, se calhar, aquilo que mais te despertou para, ok, de facto, isto há de ter tido aqui um grande impacto, estas pessoas não tiveram direito a uma vida como a minha? Há algum momento histórico que te marque mais? Eu acho que não há um momento histórico em particular, porque a história ao longo do tempo sempre teve os oprimidos e os opressores. Mas eu sempre fui muito reivindicativa e sempre quis defender os direitos de toda a gente, primeiro os meus, não é? À mesa de jantar, sempre a defender-me a mim, de certa forma também defender o meu irmão, não que ele precisasse de muita proteção, mas eu também era muito defensora dele e acho que sentindo-me em posição de poder reivindicar, porque eu nunca tive problemas em dizer o que estava mal ou o que estava certo, que tivesse 3, 5, 10 ou 15 anos, acho que de certa forma, como sempre vi que existiam pessoas que não conseguiam falar por si, não tinham coragem, tinham vergonha, eu nunca tive. O que é que eu tenho a perder? Nada. Depende das ocasiões, não é? Mas não tenho a perder nada, então acho que sempre fui assim nunca tive muito medo de falar e então acho que também surgiu um bocado por aí. Lembras-te de alguma situação que tenhas presenciado, até pode ser recentemente, em que visses que de facto, de alguma forma, os direitos humanos, algum deles não estaria a ser cumprido e sentiste necessidade de intervir, porque às vezes nós identificamos, mas nem sempre temos a coragem de intervir quando as situações são dos outros. Tens alguma situação em particular em que tenhas conseguido intervir? Assim, de grande peso, eu penso que não. Porque também tenho a sorte de viver numa realidade, Portugal, um país desenvolvido, em que esses episódios acontecem, mas nunca, assim, de grande impacto, não me recordo. Decides estudar relações internacionais muito porque, se calhar, queres ter acesso a essas situações e conseguir intervir?
Sim e não, porque relações internacionais acaba por ser uma área muito abrangente. E lá está, quando me perguntam, mas vais ser o quê? Quando eu escolhi esta área, eu não sei, porque eu fiz o curso e todos os meus colegas estamos em áreas super diferentes, é muito abrangente. Eu acabo por escolher relações internacionais porque me interessa e me motiva muito e me torna, sou muito curiosa pela forma como os países conseguem cooperar. E pelo potencial desta cooperação, ou seja, se os países decidirem cooperar mais entre si e trabalhar em conjunto, se calhar há muitos problemas no mundo que conseguem obter uma solução, e eu acho que foi isso que me cativou sempre. Também o bichinho por viajar, não que tenha muito a ver, mas acaba por estar relacionado, o interesse pelas línguas, então são vários fatores que me fazem seguir para relações internacionais, e depois quando começo a estudar de facto relações internacionais, aquilo que mais me cativa é mesmo o potencial da cooperação nesta época da globalização, em que há muita coisa má a acontecer a propósito da globalização propriamente dita, mas também há um potencial por descobrir, quer dizer, ele está descoberto, falta é agir segundo o mesmo dentro das relações internacionais. Tu, quando, por exemplo, vais estagiar para a Embaixada do Panamá, quando estás a fazer, no âmbito do teu mestrado, vais para Lisboa, começas a estagiar lá, que experiências, falando agora dessa parte da globalização, muito bem, de facto, felizmente é uma realidade atualmente, mas também existem muitas diferenças. Conseguiste percepcionar essas diferenças e isso fascinou-te, aquilo que estavas a falar de como os países conseguem cooperar sendo diferentes? Como é que foi a tua experiência lá? E sim, a minha experiência teve fatores um bocado negativos, na medida em que o Covid afetou muito a minha experiência, como inúmeras experiências profissionais e mesmo dos estudantes foram afetadas. Portanto, muita da ação da Embaixada ficou por realizar, porque a diplomacia serve-se destes encontros, reuniões, eventos que eu não pude presenciar. Contudo, mais para o final do meu estágio, tive de facto a oportunidade. E saber que os encontros bilaterais são tão importantes como os multilaterais, os contactos, as presenças que os embaixadores fazem, o significado que elas podem ter, apesar de ser só um evento de lazer, um evento sobre comida, um evento sobre saúde, a oferta de uma estátua, ou seja, há muitos eventos que acontecem que parecem pequenos, mas na realidade são grandes, na medida em que uma presença pode fazer toda a diferença. E depois também a rede de contactos que isso potencia, ou seja, os contactos que se estabelecem em eventos mais pequenos podem dar origem à cooperação no futuro. E por exemplo, para percebermos, o papel de uma embaixada pode ser mesmo preponderante para as pessoas nos momentos-chave. Aliás, tivemos agora nas notícias esta questão de portugueses que estavam no Peru e que viram as suas vidas muito dificultadas para conseguirem regressar e que inclusive tiveram aqui críticas bastante acentuadas ao apoio, no caso da embaixada portuguesa, e é aí que vemos que o papel das embaixadas é de facto muito preponderante. Consegues explicar-nos um bocadinho qual é que é esse papel, o que é que nós podemos, quando estamos fora de Portugal, que tipo de apoio é que nós podemos ter por parte dessas embaixadas? É assim, as embaixadas são muito importantes porque representam o país num solo estrangeiro. A partir do momento que entras numa embaixada, estás sob o direito do país dentro dessa embaixada. Portanto, assim de uma forma muito simplista. E as embaixadas servem de facto para dar apoio aos nacionais do país, entre outras questões que também podem, claro, apoiar. Agora é assim, uma embaixada não tem de ter a capacidade de socorrer 300 pessoas, neste caso eram 60 mais ou menos, portugueses assim do nada, não é? Porque as embaixadas têm orçamentos, as embaixadas têm limitações. A função da embaixada é dar apoio neste caso, as embaixadas de Portugal no mundo, é dar apoio aos portugueses, seja para os portugueses que estão radicados no Peru, neste caso, nos determinados países, para fazer documentação, para questões relacionadas com dinheiro, questões relacionadas com as nacionalidades. Depois servem também, obviamente, para potenciar as relações entre Portugal e o determinado país, sejam elas políticas, económicas, sociais. Por exemplo, eu lembro-me na Embaixada do Panamá, trabalhei num projeto que estabelecia bolsas de estudo para estudantes panamianos em Portugal, nomeadamente na escola náutica, ou seja,
estudantes de Panamá vinham para Portugal, estudavam cá e depois voltavam para lá, por causa do canal de Panamá. Isto era muito importante. Ou seja, estabelecer estes acordos que facilitem a vinda de estudantes para cá. Isto é um exemplo dos inúmeros acordos que se podem fazer, e as embaixadas são fundamentais para estabelecer estes acordos, estas parcerias que permitam a colaboração entre os países. Não só se tratam as embaixadas de carimbar documentos e de dar auxílio, quer dizer, claro que é fundamental dar auxílio às pessoas quando elas precisam. Agora, não podemos achar que as embaixadas podem dar o apoio que querem nestas situações, ainda por cima, que não se podem prever. Exato, ou seja, para percebermos, porque acho que é importante às vezes sensibilizarmos para isto, ou seja, o que é que podemos estar à espera? Podemos estar à espera que sejam facilitadoras, não é? Mas que também têm um limite na sua atuação e que chega ali um ponto em que já são quase só como uma ponte para, neste caso, para o governo, para Portugal, para depois conseguir efetuar as coisas, mas que as coisas levam tempo e é necessário, se calhar, ajustar expectativas do que é que se pode esperar no momento, sobretudo, de crise. Passando para outro tema, o tema do voluntariado. Tu, depois de terminares o teu mestrado, optas por ir fazer voluntariado para Cabo Verde. E eu gostava de tocar aqui num tema que acaba às vezes por ser alvo de comentários em relação ao voluntariado, que é: porquê fazer... Há muitas pessoas que se questionam porquê fazer voluntariado fora de Portugal, quando, ouvimos muitas vezes isto, quando existem tantas instituições, tantas, por exemplo, centros de apoio a idosos ou a crianças que precisam constantemente de pessoas e até de uma forma mais regular no tempo e não num período intensivo, como tu foste para Cabo Verde. Porquê esta escolha? É porque, de certa forma, a necessidade é maior num sítio do que no outro? É a experiência pessoal que também é diferente? O que é que pesa aqui nesta decisão? Ok, pergunta grande, vamos por partes. A primeira razão pela qual eu decidi fazer voluntariado foi precisamente por já ter feito voluntariado em Portugal. Porque desde que eu tenho 16 anos, desde que comecei a ser ainda mais consciente sobre o mundo à minha volta, fui fazendo, nomeadamente com alunos, com jovens mais novos, dando apoio em ATLs, apoio através de parcerias que a Universidade do Porto tinha com estudantes das escolas secundárias. Ou seja, eu sempre fui tentando, dentro dos possíveis, porque também era estudante, dando este apoio e fazendo voluntariado cá. Nunca de uma forma muito intensiva, mas desde que sou aluna do secundário, tentei sempre conjugar o voluntariado em Portugal. E por causa disso mesmo, é que quando acabo o meu mestrado e dou por mim naquela fase da vida em que, ok, acabei o mestrado, quero fazer alguma coisa da vida, quero arranjar um trabalho, e tive bastante parada, porque encontrar um trabalho neste momento está difícil, principalmente nesta área. É uma área muito específica, onde há muita competição, e ainda por cima eu quero trabalhar lá fora, gostava de trabalhar na Europa, ou no mundo. O âmbito das organizações internacionais é aquilo que me interessa, e então há muita competição e é difícil, e começas a receber muitos nãos, começas a achar que não vais encontrar nunca o trabalho que gostas, e neste poço de frustração em que eu me encontrava, eu disse, eu sempre quis ir para fora e ainda não tinha tido a minha experiência internacional, e disse, ok, eu tenho aqui algum dinheiro poupado, e disse, eu sempre quis ter esta experiência internacional, mas quero que seja uma coisa assim diferente, e sempre tive muita curiosidade em fazer voluntariado fora, num país onde a realidade política, económica e social fosse de facto completamente diferente. Não que eu não tenha noção de que em África existam estes problemas, e que em Portugal também existem, mas de facto ir lá e vivenciar esta realidade é um impacto tremendo. Lá está, não que eu não tenha noção, mas estar lá e conviver com as pessoas de lá dá uma realidade acrescida. E então eu dei por mim a pensar, eu tenho de ir, porque se eu não for agora, eu não sei quando é que eu vou ter um mês da minha vida para gastar, para usar assim. E foi tanto que eu, no final de abril, decidi ir em junho, portanto, foi uma decisão, eu que sou muito organizada e organizo sempre tudo com a minha antecedência, foi ok, é agora ou nunca. E pronto, em conversa com os meus pais tomei esta decisão, os meus pais também sempre me deram apoio, porque custa dinheiro fazer isto, e eu gostava que existissem formas de criar apoios para mais pessoas poderem ter estas oportunidades, porque ainda há muita gente contra este tipo de voluntariado. E eu acho que
a mentalidade com que as pessoas vão e encaram estas experiências é que é determinante. E a razão pela qual eu decidi ir para Cabo Verde foi também por causa da proximidade linguística. E poder lá ter algum impacto com pessoas que também têm muita história com Portugal, por causa do passado, da época colonial. E não sei, sempre quis ir para um país pertencente à CPLP, porque também estudei muito sobre a CPLP, então pronto, Cabo Verde surgiu assim, também era uma opção. E estar lá, a realidade que me deu estar lá, o impacto que teve em mim, tanto a nível pessoal como a nível profissional, acho que é uma coisa que só estando lá é que uma pessoa se apercebe. Qual foi esse impacto? Por exemplo, se conseguis fazer essa comparação, já que tiveste a experiência de voluntariado cá em Portugal, o que é que aprendeste? O que é que mudou em ti quando fizeste cá em Portugal e o que é que mudou em ti quando fizeste em Cabo Verde? Bem, o que muda em mim eu acho que é só a mesma forma de olhar o mundo e o contacto que temos com as pessoas. Em Portugal, não sei, porque estar com alunos que cá têm outras facilidades. Claro que eu, por acaso, tive a sorte de ter alunos interessados e empenhados que gostavam do apoio. Eles estavam a fazer trabalhos de casa e estavam contentes quando chegava o voluntário para os ajudar, porque há muitos alunos que, de facto, não querem saber. Mas lá eu acho que a gratidão que eles têm ao ter pessoas que se importem com eles é muito maior, porque são crianças que às vezes as 2 horas por dia que eu estava com eles era o único apoio que eles tinham ao estudo e bastava termos um quadro e fazermos as contas de uma forma mais divertida ou fazermos um exercício no quadro de uma forma mais divertida que nós cativávamos as crianças de uma forma que aqui se calhar nós não conseguimos cativar, porque aqui a escola é uma obrigação e muitas crianças lá veem a escola como uma oportunidade única, gostam de aprender a ler. Também há muitos alunos que não querem saber, porque os pais também não querem saber da escola, mas há muitos alunos que veem a escola como uma oportunidade super boa e dá um gozo muito grande estar com miúdos que gostam de ir à escola e que querem aprender a ler e saber que o impacto que nós estamos a ter lá é muito maior, porque em casa eles não têm ninguém que leia com eles e ali nós líamos com eles. E essa sensibilidade, se calhar, é o que falta cá. Começaste por falar logo no início da entrevista que somos um país, felizmente, já desenvolvido, apesar de que ainda temos um bom caminho pela frente, mas um país desenvolvido no âmbito dos direitos humanos. E se calhar, a esse nível, falta-nos alguma sensibilização em alguns momentos, até das nossas crianças, dos nossos jovens, para perceberem isso que acabaste de dizer, que é fundamental, que é a escola é uma oportunidade. Sim, lá está, nós estamos num país que está mais desenvolvido nesse aspecto, em que a escola é um dado adquirido. Agora, é preciso saber valorizar ir à escola, porque é uma oportunidade única, super importante para o futuro da sociedade, que nós damos como adquirido e tratamos mal, como se vê agora, por exemplo, o caso dos professores. Os professores são uma profissão que está super desvalorizada e isto é um erro tremendo não investir na educação agora, porque a falta de investimento na educação agora, pela qual os professores andam a reivindicar há imenso tempo e com razão, vai-se ver no futuro. E, portanto, nestes países menos desenvolvidos, ou seja, onde não se investe tanto nas escolas, mas ainda assim há um esforço muito grande por parte das associações de voluntariado e as redes de apoio que existem, a escola é o sítio onde as crianças podem estar e não estar preocupadas com outras coisas, porque chegam a casa e eu tive alunos de 8 anos a varrerem uma sala no final da aula e eu fiquei assim a olhar para eles. Eles, sim, professora, nós fazemos isto em casa, eu ajudo a minha mãe. Crianças de 8 anos, aqui, quantas crianças de 8 anos é que nós conhecemos que varrem a sala de aula? E assim, e não é suposto as crianças varrerem a sala de aula, eu não estou a dizer que em Cabo Verde é que as crianças são boas porque trabalham, não, é necessidade. E isso também não está bem, não é? Porque as crianças não é suposto aprenderem e terem e estarem na escola e crescerem enquanto futuros profissionais. E é bom que tenham consciência que têm que ajudar em casa. Agora, também é bom serem crianças. Também é bom serem crianças. Exatamente. Esta sensibilização que estamos aqui a tentar passar nesta entrevista através das tuas experiências é também muito importante que ocorra nos grupos de amigos, no nosso dia-a-dia. É importante nós falarmos destas coisas entre nós.
Achas que isso é uma coisa que já acontece bastante em Portugal? Achas que se calhar estamos muito ocupados, a nossa sociedade estará muito ocupada no seu dia-a-dia, no seu cotidiano, que não para se calhar para debater estes temas, para sensibilizar aqueles amigos que se calhar por vezes não estão tão cientes destas situações? É assim, lá está, eu aqui acabo por estar um bocado enviesada, porque eu baseio-me na minha experiência e nos meus grupos de amigos, e não só por minha causa, porque eu também trago muito o assunto à baila, digamos assim, mas eu vejo em muitas das conversas que tenho com grupos de amigos, de vários, sejam amigos do secundário, sejam amigos da faculdade ou não, estes assuntos a debaterem-se, dos mais variados, de assuntos desde a desigualdade de género, ao racismo, à política, que acaba por trazer estes assuntos também ao tema da conversa, e eu vejo estes assuntos a serem debatidos, muitas vezes, mas também cada vez mais ouço pessoas que não têm assunto absolutamente nenhum, em que as conversas são dominadas por temas fúteis que em nada dizem respeito a estas questões super importantes. Portanto, eu acho que é um misto. Eu acho que agora há mais consciência sobre isto, também por causa da era da informação em que nós estamos, e cada vez temos mais informação, mas ao mesmo tempo cada vez mais tenho exemplos de pessoas que, com tanto acesso à informação, não se dão ao trabalho de estarem informadas, o que é só um bocado estranho. Portanto, sim, eu acho que há mais possibilidade de ter acesso às informações, e muita gente está mais informada, mas há muita gente que também não se dá ao trabalho e cai nas fake news e na desinformação, o que acaba por ser um perigo. Na tua opinião, neste momento, quais são os temas mais fraturantes a título dos direitos humanos na sociedade portuguesa? O que é que tu chamas mais a atenção de ainda temos aqui um longo caminho pela frente? A habitação, neste momento, se não é agora, principalmente em Lisboa, é uma realidade brutal, que está a passar um bocado pelos pingos da chuva, porque está-se a lucrar com uma questão que é um direito humano, ter um teto na cabeça, e isso para mim é uma questão fundamental neste momento. Depois, as questões relacionadas com o racismo e com a homofobia e com todos esses tipos com a xenofobia, com as migrações. É esse título do racismo, desculpa interromper, do racismo, da xenofobia, do feminismo. Achas que, fazendo agora uma pergunta muito direta, achas que de facto as pessoas estão mais sensibilizadas para estes temas? Ou achas que aqueles que são racistas, são xenófobos, são machistas, omitem a sua opinião porque sabem que vão ser criticados, então simplesmente não a dizem, mas na realidade espelham-na nas suas atitudes? Eu acho que é um misto. Porque eu tenho experiências de pessoas que dão um passo atrás e pensam, de facto isto não deve ser feito assim, de facto isto não deve ser dito assim porque leu. E eu inclusivamente, há muitas coisas que, às vezes em conversas com amigos, eu percebo-me, pois de facto não devo dizer isto assim, devo dizer isto de outra forma. E às vezes dar este passo atrás e apercebermos de que uma coisa que nós dizemos, só a forma como nós dizemos, se deixarmos de dizer, podemos mudar a percepção sobre certos assuntos. Então isso é tomar consciência. As pessoas criticam as minorias, não querendo aceitar aquilo que elas já vivenciaram. Enquanto que, para nós, tomarmos consciência disto é uma migalha face às dificuldades que as minorias de facto enfrentam. Ok. Não sei se me fiz entender. Sim. Ou seja, para nós, se calhar, mudar a nomenclatura de certas expressões, mudar a forma de dizer... É uma coisa que não é assim tão difícil. É uma coisa que não é assim tão difícil, mas nós fazemos um bicho de 7 cabeças sem nunca ter em consideração o quanto estas minorias de facto têm de enfrentar. E depois, é só uma palavra, mas é só uma palavra aqui. Mudar agora uma palavra pode a seguir dar aso a mudar uma política, ou a estabelecer uma política, ou a criar uma consciência coletiva de que as minorias de facto são pessoas e enfrentaram muito mais do que aquilo que nós imaginamos, do que aquilo que nós alguma vez vamos enfrentar. E para mim resume-se a isso. Tu, neste momento, estás a trabalhar, a estagiar num local que, no fundo, faz disto a sua missão, que é a Organização das Nações Unidas. Estás na área da comunicação. Esta experiência, ou seja, comparando, por exemplo, não digo comparando, mas estabelecendo aqui a diferente experiência que tu vives, a conversares com os teus amigos e tudo mais, e agora convivendo com pessoas que de facto têm como isto missão profissional também.
o que é que tu já evoluíste? Porque há sempre espaço para evoluir, Claro. a este título. O que é que tu já percebeste? Ok, isto aqui eu ainda tenho que fazer melhor, tenho que afinar melhor este assunto. Se calhar aqui neste aspecto ainda não estava a ser tão correta como queria. A convivência com estas pessoas que já têm bastante experiência nesta área tem tido um impacto em ti? Tem, é uma aprendizagem diária, porque lá está, quando me perguntam, estás a gostar do que estás a fazer, a coisa imediata que eu digo é sim, porque eu trato assuntos diferentes todos os dias. Eu um dia estou a ler sobre desigualdade de género, no dia seguinte estou a ler sobre alterações climáticas, no dia seguinte estou a ler sobre refugiados. São problemas diários. Apoquenta-me um bocado que a minha vida se possa resumir a problemas e a questões negativas, mas ao mesmo tempo alguém tem de o fazer, portanto eu não me importo que essa seja a minha realidade. Estando na área da comunicação, porque eu estou a estagiar no UNRIC, que é o Centro de Informação das Nações Unidas para a Europa Ocidental, ou seja, é um centro regional de informação cuja função é informar sobre o trabalho das Nações Unidas. E sendo informativo acaba por ser ótimo para mim, porque posso ler notícias e posso ler as medidas que estão a ser tomadas, as estratégias que saem, os planos, as convenções, criar consciência também sobre os dias internacionais que acabam por ser super importantes. Lá está, porque às vezes só ler sobre um assunto já nos informa e nós antes não sabíamos, agora passamos a saber, e é ter um bocadinho mais de consciência sobre isso. E portanto, conviver não só com pessoas com experiência, mas também com pessoas de nacionalidades diferentes é ótimo, porque traz uma realidade muito diferente e isso só acrescenta no conhecimento de uma pessoa. E o facto de estás mais atualizada, quase que há um minuto, sobre as medidas que estão a ser tomadas, deixa-te com mais esperança no futuro? Eu acho que não. Não? Não, porque diariamente lidas com problemas novos, problemas diferentes, questões que tu às vezes nem sequer sabias que existiam e vais a ver no dia seguinte a notícia ainda pior. Uma situação já está má, despoltou o problema, conflito, e no dia seguinte, em vez de a notícia ser à paz, piorou. É ainda pior, e ainda alastrou-se, ainda não acabou. E isso é um bocado bastante. Às vezes é devastador ouvir essas notícias, mas também dá uma motivação para continuar a trabalhar, porque também há boas notícias. Exato, era aí que eu queria tentar ainda há focar mais pouco no tempo positivo. escrevi sobre isso, há boas notícias, há muita mudança a ser feita, há muitas operações de paz com sucesso, há muitas mentalidades a serem mudadas, há inúmeras estratégias a serem implementadas que dão frutos. Agora, são questões que os frutos, os impactos positivos demoram, não se colhem do dia para a noite e são medidas e planos que se implementam e demoram. Mas há muita coisa boa a acontecer no mundo também. Ok, essa mensagem também é importante porque significa que podem ser passos pequenos, mas tentamos sempre estar a evoluir a esse nível. Para ti, qual é que era o emprego que tu gostavas mesmo de ter? Eu sei que esta é uma pergunta difícil e eu não te pergunto um emprego para a vida, porque eu isso acho que ninguém consegue responder. Mas no futuro recente, no curto prazo, o que é que tu gostavas de fazer? Se pudesses escolher, claro. A nível de profissão certa, eu não sei, porque gosto de acreditar que sou multifacetada. E sou jovem, não é? É o que me estão sempre a dizer, ainda és muito jovem, não tens que decidir já, não tens de ter a tua vida já orientada, mas ao mesmo tempo há uma pressão enorme para termos a nossa vida decidida aos 24 anos e isso é assustador. Eu não consigo dizer uma profissão que eu gostaria de ter, sei o âmbito no qual gostaria de trabalhar, porque à medida que vou lendo, à medida que vou estudando, à medida que vou trabalhando em vários assunos, há certos temas que a mim Quais são esses temas? cativam de uma forma muito intensa, que são as questões sociais, de uma forma geral, ou seja, as desigualdades sociais que existem, as desigualdades de género e a educação. Eu acho que estes são assim os três pilares, apesar das desigualdades sociais serem super abrangentes, é um âmbito muito largo, muito lato. Estes são assim os três pilares nos quais eu me via a trabalhar de uma forma quase que imediata. Ou seja, organizações internacionais, ONGs que trabalhem estes temas, seja a fazer investigação, seja a informar sobre artigos, a escrever sobre isto, a analisar assuntos sobre isto. Ou seja, é aquilo que a mim
me irrita solenemente, então que me motiva de uma forma extra para poder trabalhar, para poder melhorar. Já estamos quase aqui a terminar, mas no âmbito dessa irritação que te move, que mensagem é que tu gostavas de deixar, sobretudo aos nossos jovens, que é a faixa etária na qual tu te encontras, portanto se calhar há de ser a faixa etária que tu tens mais noção do tipo de opiniões que existem, do tipo de posturas que existem. Que mensagem é que tu gostavas de deixar de uma pessoa que efetivamente tem uma vasta experiência já aos seus 24 anos a este nível, não é? Para 24 anos já é uma grande experiência a nível cultural, a nível de diferentes países, a nível, neste caso, de sensibilização para os direitos humanos, sensibilização do que é o privilégio, a palavra privilégio. Que mensagem é que tu gostavas de deixar? Bem, são muitas, mas assim, para tentar resumir um bocadinho, é ter consciência do privilégio e não é ter uma consciência bonita, ou seja, não é ter consciência, não é dizer aos outros, sou tão privilegiado e não agir sobre isso. Não é que eu esteja aqui a mudar o mundo, não estou, mas eu estou a tentar de alguma forma pôr ao serviço do mundo, pôr o meu trabalho ao serviço daquilo que eu gostava de mudar, ou seja, tendo eu a oportunidade de tanta coisa, sendo eu privilegiada e tendo eu estas oportunidades todas, tentar usar isso para tornar o mundo melhor. Agora, tornar o mundo melhor não tem que significar ir para a África fazer voluntariado. Pode ser simplesmente ser professor, pode ser o que nós quisermos, desde que tenhamos empatia pelas pessoas e que eduquemos a próxima geração com base nessa empatia, nomeadamente pela empatia pelas pessoas que têm menos e pelas minorias que não estão representadas. E, portanto, a mensagem que eu tenho a dar aos jovens é que façam aquilo que gostam, estudem, mas não deixando de ter esta consciência social, porque há muita injustiça no mundo que cabe a cada um de nós mudar, independentemente da profissão que escolhemos ter. Seja na rádio, seja na televisão, seja numa fábrica, seja numa escola, em todo o lado há a possibilidade de ajudarmos o próximo e eu acho que é com esta mentalidade de ajudar quem temos ao nosso lado que vamos caminhar para um mundo em que os países conseguem ajudar mutuamente populações inteiras. E acho que começa na ação. Enquanto não conseguimos que a ação seja por parte dos governos e por parte dos países que tantos interesses têm aí no meio, se começarmos pela ação individual que muitas vezes é passada, ignorada, tida como que é que adianta se for só eu? Adianta, porque se for só tu, é também os teus colegas do lado, e os colegas do lado levam para casa. Pode ser mais lento, mas a mudança também começa por aí. Obrigada, Joana. Assim chegamos ao fim desta entrevista que tanto nos sensibilizou aqui para temas fraturantes na sociedade portuguesa, na sociedade, no mundo em geral e que de facto nos motiva para estarmos mais sensíveis àquilo que nos rodeia, para estarmos mais atentos ao que acontece no mundo, para estarmos mais conscientes daquela que é a nossa posição no mundo e que de facto muitas das vezes os nossos problemas acabam por se tornar bem pequenos se olharmos em nosso redor. Obrigada por ter estado connosco, acompanhe a nossa emissão linear em famatv.pt ou então através da aplicação da Fama TV que pode instalar na sua Smart TV para acompanhar todos os programas, todas as entrevistas, todas as reportagens que vamos fazendo por aqui.